Estamos aqui para a nossa primeira aula de Química. Você sabe que a Química é essa ciência que busca compreender os mistérios da matéria. Então, ao longo do nosso curso, nós vamos tentar desvendar os mistérios da organização da matéria. Feito isso, a gente vai conseguir manipular a matéria. Essa nossa primeira aula é extremamente importante. Ela envolve conceitos muito importantes, portanto, fique atento e tente assimilar bem esses conceitos. Então, você está caminhando por aí e observando a matéria que te cerca. Essa matéria, ela pode ser classificada de duas formas. Então vamos observar a tela. Então nós podemos classificar a matéria de substância pura ou uma mistura. Então passeando por aí, você pode encontrar ou substâncias puras ou misturas. Antes de falar, definir melhor essas coisas aí, nós vamos pensar o seguinte. Um exemplo meio banal, mas que nos ajuda muito. Um pai, emocionado lá com seu filhinho pequeno, compra peças de montar, daqueles baldões com 5.000 peças, organiza, monta lá um aviãozinho e dá para o seu filho esse avião. Essa criança intuitivamente começa a quebrar tudo aquilo. Será que a criança tem um espírito ruim dentro dela? Claro que não, ela está curiosa como aquilo funciona. Ela desmonta aquilo e ao longo do tempo ela vai aprendendo como o mecanismo daquilo e vai montando pecinhas, outros aviões, casinhas. Os químicos têm essa mesma curiosidade com relação à matéria. Então eles pegam essa matéria e como a criança vão desmontando essa matéria. A criança sobrou com as pecinhas na mão. Os químicos sobraram nas suas mãos como os átomos. Então os átomos são essas unidades que formam a matéria, formam esse todo. Então a química estuda a matéria. Essa matéria é formada por átomos. As pecinhas existem vários tipos, assim como átomos tem vários tipos de átomos, carbono, hidrogênio, cálcio. Então esses vários tipos de átomos são os vários elementos. Vamos observar a tela. Então um elemento, como exemplo, o hidrogênio, ele é um tipo de átomo, estamos representando por uma bolinha com uma determinada cor. Na linguagem da química, para os químicos se comunicarem, não é? Para representar esse hidrogênio, esse elemento, nós vamos usar o símbolo. No caso do hidrogênio, uma única letra maiúscula e alguns outros elementos, vamos precisar de duas letras, sendo que a primeira é maiúscula e a segunda é minúscula. Bom, então um elemento, um tipo de átomo retratado por um símbolo. Esses átomos estão na natureza, não sozinhos, isolados. Eles se unem para formar as moléculas. Então os átomos, se unindo através das ligações, formam grupinhos de átomos que são moléculas ou aglomerados iônicos. Os vários tipos de moléculas, então que nem a criança montou um aviãozinho, uma casinha, os químicos montaram H2O, CO2. Esses vários tipos de moléculas são as várias substâncias puras que a gente conhece por aí. Então, átomos se unem, formam moléculas, moléculas diferentes são as substâncias. Vamos olhar a tela. Uma substância pura, então, é um tipo de molécula ou um aglomerado iônico, e na nossa linguagem nós vamos representá-la por uma fórmula. Então, lembrando, símbolo representa o elemento, a fórmula representa a substância. É possível classificar essas substâncias dependendo dos elementos que estão formando a molécula. Então nós podemos classificar a substância de duas maneiras. Substância simples ou substância composta. Então numa substância simples, você está observando aí a molécula, o desenho dela, você tem dois átomos iguais unidos, formando o gás hidrogênio, a molécula de gás hidrogênio que é o H2. Então a fórmula H2 está retratando esta molécula. Então a fórmula tem dois aspectos, qualidade e quantidade. A letra H representa o elemento hidrogênio. E o índice 2 representa a quantidade de átomos nessa molécula. Então são dois átomos de hidrogênio para formar a molécula do gás hidrogênio. Substância composta, você vê que tem cores diferentes e na fórmula símbolos diferentes. Então uma substância composta é formada por mais de um elemento. No nosso exemplo é a água. Então o H representa o hidrogênio, o O oxigênio e o índice 2 representam dois átomos de hidrogênio, e no oxigênio fala não tem nada. Não ter nada implica em ter um único átomo de oxigênio. Nós vamos ver agora um exemplo um pouco mais complexo, umas moléculas mais interessantes. Então, como você observa, temos aí o NaHCO3, que é o bicarbonato de sódio. Então, quantos elementos existem aí? Na, sódio, o H, o hidrogênio, C, o carbono, o O, oxigênio. Então, nós temos 4 elementos. Para eu saber o número de átomos que existe nessa fórmula, eu vou contar os índices. Então são 3 de oxigênio, 1 de carbono, 1 de hidrogênio, 1 de sódio, totalizando 3 átomos.
Portanto, temos aí representado uma substância composta. No outro exemplo, o O3, o ozônio, só tem um único símbolo, que é o O. Então, eu tenho apenas um elemento. Esse índice 3 indica 3 átomos de oxigênio. Como temos só um elemento, uma substância simples. Então, vamos organizar essa coisa toda. Então, nós vimos que a química estuda a matéria. Essa matéria é formada por átomos. Esses átomos se unem, formam as moléculas. Essas moléculas representam as substâncias. Partindo daqui, as coisas que nos cercam na natureza, né, a maioria dessas coisas que nos cercam são misturas. O que vem a ser uma mistura? A palavra meio que, parece que intui, né? Mistura, reunião, vamos agrupar coisas. E é realmente isso, é a reunião de mais de uma substância. Mas tem um detalhe muito importante, que é a reunião de substâncias sem que haja uma reação química. O ar atmosférico, por exemplo, que te cerca. Este ar é uma mistura de vários gases, nitrogênio, oxigênio, argônio, gás carbônico. Então, mistura, reunião de várias substâncias sem que haja uma reação. Para que isso fique claro, nós vamos observar uma experiência.